Gente, boa tarde. Meu nome é Simone Alvarez Lima. Estou representando o programa de pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá. Eu sou doutoranda na linha Direitos Fundamentais e Novos Direitos, e a minha pesquisa pertence ao segundo eixo temático, que é Direitos Culturais, Sociais e Econômicos. O nome da minha pesquisa é A Luta pela Consagração do Direito de Tentar como um Direito Fundamental. Então, o direito de tentar, ele tem sido muito ressaltado no Brasil nesses últimos anos a partir da luta pela fosfoetanoalamina sintética. Nessa pesquisa, o referencial teórico foi Roxana Borges, foi Ingo Sarlet, no quesito dignidade humana e alteridade, direitos da personalidade, autonomia privada. Além desses, foram consultados doutrinadores estrangeiros em seus artigos, como Yang, San, Adriance, conforme a bibliografia colocada ao final deste vídeo. Então, a gente começou a partir do seguinte princípio: não existe direito fundamental que não tenha sido luta de um processo histórico. Na verdade, os direitos fundamentais, tal como os direitos naturais, na realidade, são direitos que são conquistados. Às vezes, existem direitos que, por um acaso, antes eram considerados direitos a serem protegidos e, com o passar do tempo, foram retirados do rol de proteção. E outros que antes, na verdade, nem sequer se pensava a existência, hoje são considerados direitos fundamentais. Dentre eles, o livre acesso à internet tem sido considerado um direito fundamental. Mais do que isso, tem sido considerado um direito humano fundamental. Além desses, foram direitos consagrados a livre acesso a medicamentos, em 2001, o direito à morte digna, que é o direito à ortotanásia, que aqui no Brasil foi, inclusive, objeto da resolução do Conselho Federal de Medicina. Nesse sentido, o Ministério Público chegou a entrar com uma ação, considerando que a ortotanásia, na realidade, seria legitimar a eutanásia. Ou então, você vai acabar levando pacientes que, na verdade, de fato, eles não teriam salvação, ou não teriam jeito, e permitir que ele morra no tempo certo. Apesar de que na medicina não existe nunca e nem sempre. Ok. Outro ponto relevante. Muito se discute a respeito de fetos anencéfalos. Isso inclusive já foi discutido. E agora a questão da microcefalia. Se uma gravidez deve ser levada adiante, se não deve. Só que, a partir do momento que a vida já existe, esse direito é indiscutível. Então que nós defendemos a autonomia privada não apenas como um direito de abstenção, apesar dela ser atualmente considerada mais um direito de se abster, o direito de ter um corpo ao relento, um corpo deixado de lado. Na realidade, existem valores como a alteridade que fazem com que me levem a entender que as pessoas que desejam, em contrapartida, lutar até o fim para se manter vivas, devam ter essa mesma autonomia respeitada. Inclusive, essa autonomia deve abranger o direito de equivocar-se na escolha de um tratamento. Daí vem a questão do livre consentimento informado, que é um princípio bioético que regula práticas médicas, certo? Esse direito de tentar, ele está ganhando cada vez mais referência, como eu tinha falado. E é um direito já muito conhecido nos Estados Unidos, onde
lá, diferentemente do Brasil, os estados têm em suas constituições. Ok, aqui nós temos nossas constituições estaduais, mas não no mesmo peso que as constituições norte-americanas estaduais. Lá, determinados estados, em 2014, eram 5, consagraram o direito de tentar em sua constituição. Em pesquisa realizada em 2016 por mim e pela professora Edna Raquel Rosman, nós verificamos que 24 estados estão consagrando o direito de tentar. Inclusive, existe um site a respeito do Right to Try, no qual você pode, inclusive, assinar petições a favor do direito de tentar. E nesses estados é possível que o paciente terminal tenha acesso a medicamentos que não foram aprovados, que ainda estejam em fase de aprovação de estudo, mas que não foram aprovados, tal como a fosfetanolamina. Ok. Enquanto isso, e outra coisa relevante, lá nos Estados Unidos, quando determinado estado já está trabalhando com um determinado assunto, já tenha legislado sobre o assunto, tal como Colorado e Washington, no qual é liberada a utilização da cannabis, da maconha a fins terapêuticos, o Estado federal pode deixar de aplicar a lei federal em prol da lei estadual, ok? E nisso acaba que existe um facilitador para o acesso ao tratamento de determinadas doenças que a medicina tradicional não está conseguindo dar jeito. Enfim, e esse direito de tentar, ele ganhou muita relevância, muito destaque em 2001, após a luta de Abigail, uma americana que tinha câncer no pescoço, e foi receitado para ela um medicamento chamado Erbitux. O Erbitux, ele havia sido apenas aprovado, havia sido apenas estudado no caso de câncer metastático retal. Enfim, a família de Abigail fez pressão no Congresso, apareceu na mídia, lutou, mas Abigail veio a falecer com 21 anos sem poder ter acesso ao medicamento que, em 2011, obteve a patente de segundo uso justamente para câncer de pescoço e de cabeça. Em 2004 ele já havia sido aprovado para câncer no reto, enfim, e a partir disso surgiu a Aliança Abigail. E aqui no Brasil a gente observa a fosfetanolamina sintética. 2014 foi um ano de extrema resistência ao medicamento, quando o órgão especial de São Paulo mandou cassar todas as liminares que permitiram o uso da fosfetanolamina sintética, que concederam esses medicamentos. Porém, em 2015, o ministro Fachin cassou essa decisão do órgão especial de São Paulo e, reconhecendo o perigo in mora, que era o estágio terminal da paciente com câncer, e o fumus boniuris, que seria a prescrição médica da fosfetanolamina, já que os medicamentos tradicionais cessaram seus efeitos, não possibilitava mais que a paciente viesse sobreviver. Enfim, e com isso houve uma enxurrada de ações pedindo pela fosfetanolamina sintética. Esse foi o passo da jurisprudência ao sair de uma postura de resistência para engajamento ao direito de tentar, pela consagração do direito de tentar. No Poder Legislativo, enquanto isso, estavam tramitando projetos de lei, no qual a fosfetanolamina sintética poderia ser usada em uso compassivo por alguns deputados que estavam engajados nesta luta, tais como Wellington Prado, Celso Russomano, Jair Bolsonaro. E esses projetos de lei, o que aconteceu com eles? Aconteceu que foram reunidos
em um único projeto de lei, o qual foi aprovado no Poder Legislativo, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. O projeto foi votado no portal e-Cidadania e dos 6.400 votos, 6.200 eram a favor do uso e aprovação da substância em questão. Essa substância, na realidade, a gente não sabe exatamente se ela pode realmente ser a cura do câncer, mas se ela for pelo menos a cura ou a melhora de algum câncer, já é um avanço, porque o câncer não espera. E como eu falei desde o início, o direito à vida é indiscutível, uma vez que essa vida já existe. Nós defendemos a autonomia, como ressaltei no início, a autonomia no sentido pleno, não apenas como um direito de abstenção, o qual já é plenamente reconhecido pelo Estado, porém não tem essa resistência no quesito da autonomia, no quesito de ter acesso ao medicamento, de escolher o tratamento. Enfim, e aí eu concluindo pelo que Ingo Sarlet e Roxana Borges falaram a respeito do assunto, eu posso dizer o seguinte: Sarlet, ele afirma que a dignidade humana não deve ser apenas aquela que já está prevista no ordenamento jurídico. Ela deve procurar ser aplicada no maior alcance possível. Inclusive, em uma afirmação até um tanto temerária, mas que eu concordo, é que os direitos fundamentais, tamanha a sua importância, eles na verdade não precisam nem do reconhecimento do Estado para serem aplicados. São direitos humanos, são direitos naturais e a vida é incontestavelmente um direito humano. E concluindo através do que Roxana Borges escreveu, ela afirma o seguinte: nós devemos ver a dignidade humana como um princípio histórico, não como um princípio que já está escrito e de determinada forma ser aplicado. Não, ele deve ser sempre atualizado de acordo com a evolução social, sob pena de julgar pessoas, situações novas em um aspecto totalmente desatualizado. No caso, a dignidade humana deve ser considerada espacialmente e cronologicamente, sob pena de estar nos ferindo um dos valores mais relevantes na nossa sociedade, que é o respeito à alteridade. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o quão é importante a consagração do direito de tentar na sociedade brasileira. Não apenas quanto à fosfetanolamina sintética, essa é apenas uma substância. A luta pode ser aplicada quanto ao acesso ao canabidiol. Inclusive, outra coisa, há muito alega-se quanto ao canabidiol a ordem pública, porque a maconha, se uma pessoa cria um medicamento, vai ao INPI para patentear algo com a maconha, a princípio esse pedido seria indeferido por contrariar a ordem pública, porque para patentear um determinado medicamento, produtos contrários à moral, ordem pública, bons costumes não são patenteáveis, ok? Só que a ordem pública é um conceito elástico, tal como a dignidade humana deve ser sempre relido, deve ser sempre reobservado, sob pena, novamente, de estarmos privando pessoas de um determinado medicamento por causa de uma ordem pública ultrapassada, uma dignidade humana ultrapassada. Não apenas o canabidiol e outras milhares de substâncias que estão sendo estudadas e que podem, sim, salvar vidas. Ok? Então esse é o recado da doutoranda da pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, tá? Obrigada à professora Célia, que abriu essa oportunidade de fazermos a Conferência Internacional de Direitos Fundamentais, e eu agradeço a quem me ouviu. Se alguém quiser entrar em contato, pode me escrever. Meu e-mail é cici
cici@yahoo.com.br. Cici é com 2 S, Y, Alvarez com Z. Obrigada. Vou agora desligar o celular. Licença.